Oi pessoal, aqui mais uma vez. Agora vamos falar de algumas viúvas, né? Falei a respeito da viúva no outro vídeo. Agora eu vou falar de algumas viúvas. Vamos falar aqui em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, veio a palavra do Senhor a Elias, estamos aqui falando de Elias. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Tá falando que Deus está falando para ele que ordenou a mulher. Mas vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo. E está dizendo assim, ó. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse... Ele disse, trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ela a chamou e lhe disse, trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Deus falou para Elias que ele tinha ordenado ela para que ela sustente Elias. Só que tá mostrando aqui outra coisa. Tá mostrando outra coisa aqui. Tá mostrando aqui que ela nem sabia que ela ia sustentar ele. Ela só tinha quase nada ali. Ela não tinha muita coisa. Tanto é que ela falou para Elias. Ela conhece Elias. Ela demonstra que conhece Elias. Mas ali ela está mostrando ali, que não sabia. Entendeu? E ela quis agradar ele, mas ela explicou, eu não tenho nada. O que eu tenho, eu vou comer com meu filho e vou morrer. Nós vamos morrer, vamos esperar a morte. Foi o que ela quis dizer. Aí, vamos ver o que Elias fala. E Elias lhe disse, no versículo 13, não temas, vai e fazer conforme a tua palavra. Porém, fazer disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazemos para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Tá vendo aqui? Ela ouviu o que Deus tinha para ela. Ela ouviu o que Deus tinha para ela. A ordem foi dada para ela, mas a ordem não tinha chegado até ela. Não tinha. Porque a palavra estava com Elias. O povo falou aqui, a palavra do Senhor veio a Elias. Aí depois está dizendo que eu ordenei, mas a ordem não tinha chegado até ela. Quando Elias chegou até ela, a ordem chegou. Foi o que aconteceu. E ela obedeceu. Irmão, vale muito a pena obedecer a palavra do Senhor. Vale muito a pena, muito. Muito mesmo. E tanto é que ela confiou e aconteceu. E depois dessas coisas, versículo 17, sucedeu que adoeceu o seu filho. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse, ela pensa que o fato de Elias estar lá, o filho dele ia morrer. Ela acha que fosse uma consequência. Mas quando a gente começa a obedecer a Deus, a palavra do Senhor, tudo ocorre para que Ele seja glorificado e para que a gente entenda que nós temos que ser sustentados por Ele.
para que a gente entenda que Ele nos supre, para que a gente entenda que Ele Ele não nos deixa desamparado. E as coisas vêm para que Ele nos ajude. Ele permite que as coisas aconteçam para que Ele venha nos ajudar, que assim a gente entende, assim a gente percebe que Ele está conosco. Aí, ó, versículo 18. Então, no versículo 19. E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Tá vendo? Ele habitava, ou seja, ele realmente estava morando ali já. Ele realmente estava morando. Ela abrigou o servo do Senhor. Ela abrigou. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, tanto também até a esta viúva com quem eu moro afligisse matando de seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te, que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tomou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço, agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Tá vendo ali? Deus abençoou a casa dela, Deus sustentou ela para que ela sustentasse o servo de Deus. Então vale a pena abençoar a obra de Deus, vale a pena ajudar. Agora nós vamos falar de mais uma viúva. Dessa vez não foi Elias, dessa vez foi Eliseu. Aí fala assim, lá no capítulo 4 de 2 Reis, a partir do versículo 1, diz assim, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? O marido dela, antes de morrer, ele era servo de Deus. Ele era servo de Deus. Então ela tinha um argumento. Ela chegou e falou, teu servo do Senhor, morreu. Tu sabe que ele era servo de Deus. Mas morreu. E eu não tenho mais o que fazer. E as dívidas apertaram. E vieram o credor que estão querendo levar meus filhos. Aí vamos ver o que ele fala aqui, ó, versículo 2. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer eu? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, trazei-me ainda um vaso, porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Tá vendo só? A palavra de Deus diz que aquele que faz o bem, aquele que faz as coisas para Deus,
Deus abençoa até 1000 gerações. Aí a gente vê aqui, o marido dela era servo de Deus. Quando ele morreu, Deus abençoou a geração seguinte. Eles não iam ser escravos, eles não iam ser servos de outras pessoas. Entendeu? Então ela foi até o profeta falar com ele, explicar para ele o que estava acontecendo. Aí o profeta, movido por Deus, fez a vontade de Deus e abençoou aquela mulher e os 2 filhos. Mais uma viúva mostrando que servir a Deus, fazer as coisas para Deus, vale a pena, porque não é só quem está servindo a Deus que Deus abençoa os filhos, os netos, a esposa, o esposo, abençoa todo mundo. Deus ele é galardoador. Vamos falar aqui de mais uma viúva. Vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 7. Dessa vez quem fez foi Jesus. Jesus é muito bom, irmãos. Jesus é muito bom, muito bom. Lá no capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 11, diz assim: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Tá vendo, irmãos? Deus não faz nada em vão, nada. Tudo ele faz para que o nome dele seja glorificado. Ele estava passando por um lugar e ele viu um velório acontecendo, o pessoal levando o filho de uma mulher que estava morto, levando-o para enterrar. Então uma multidão encontrou outra, tinha muitos espectadores, muitos estavam seguindo Jesus, outros não estavam, que era do velório. Aí o que acontece? Aquele pessoal tinha que conhecer Jesus, tinha que conhecer a Deus. Então, ele chegou até ele, e aquela mulher que estava em prantos, ela era viúva. E o único filho dela morreu. Irmãos, pensa bem, as mulheres não trabalhavam para sustentar uma casa. Não trabalhavam, elas só faziam o serviço doméstico de casa. Naquela época era assim. Aí o que acontece? O marido dela estava morto. Ou seja, o marido já não podia trazer o sustento, porque ele estava morto. Aí tinha um único filho. Você imagina uma expectativa. Ela estava na expectativa, eu posso imaginar que ela estava na expectativa do filho dela talvez sustentasse a casa. Então eu penso, bom, o único sustento agora é meu filho. Só que aí ele morre também. Aí o que acontece? Fica difícil. O que a mulher ia mendigar? Eu acredito que o único que estaria para ela seria mendigar. Ou alguém se casar com ela. Mas pode acontecer que não case, não queiram. Tem isso, né? Então, a gente vê ali, ela já tinha perdido o marido, estava perdendo o filho também. Aí diz ali que Jesus se compadece. Ela tem compaixão, ele tem compaixão dela. Aí ele chega e fala assim: Não temas, não chores. Ele fala para não chorar. Lá no versículo 13, diz que
moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Só que a palavra de Deus diz assim, não chore, chore com os que choram. Está escrito, chore com os que... Então por que ele não chorou? Porque o não chore dele foi diferente. Ele disse não chore, querendo dizer outra coisa. O que ele quis dizer, não chora, porque eu cheguei. Quando Jesus chega, irmãos, tudo acontece, tudo acontece. Tudo. Tudo em prol dele, tudo acontece para ele. E ele não desampara ninguém. Ele não deixa ninguém sofrer, não deixa ninguém passar por necessidade. Ainda que pareça alguma coisa difícil, ele nunca deixa faltando. Tudo, ele sempre supre a necessidade de todos. Então vale a pena, vale a pena. Olha o que acontece aqui, ó. Ele falou para ela não chorar e chega até o morto, toca no morto, porque ele apenas não diz que ele chegou, ele apenas não fala para ela não chorar. No intuito de falar isso é o quê? Não chora porque eu cheguei. Aí ele vai e toca no morto. Quando alguém tocava no morto, era dado como impuro. Aí ele quis dizer o quê? Eu toquei no morto. O teu problema agora é meu. Foi isso que ele quis dizer com ela. Não chora, o teu problema agora é meu. E é isso que ele fala com você também. Não chora, porque o teu problema é meu. E ele toca no teu problema. Assim como ele tocou no problema dela. Ele toca. Porque ele faz o problema dele. Só que aí a gente tem que ter ele como nosso Senhor e Salvador. Senão não adianta. Você quer que ele faça alguma coisa por você, mas não quer fazer nada por ele? Viva para ele. E é o que acontece aqui, ó. As coisas acontecem para que ele seja glorificado. Então, foi o que aconteceu aqui. E o menino viveu. Ele se levantou e falou com Jesus. E as pessoas foram tudo evangelizar. Foi tudo evangelizar. Falar do que aconteceu. Foi tudo evangelizar. Olha, surgiu um profeta novo em Israel. Surgiu um profeta novo aqui. Porque ele era profeta também. Ele é nosso Senhor e Salvador. Vale a pena, vale a pena. Vale muito a pena servir esse Senhor, vale muito. E é sobre essas 3 viúvas que eu queria falar. E que nós possamos ser abençoados por Deus sempre. Mas é necessário fazer a vontade dele, seguir a ele. E Deus abençoe a sua vida. Que todos venhamos fazer a vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe.